Neste mês de novembro, nós temos conversado sobre a diferença entre despertamento espiritual e avivamento. E hoje no canal nós vamos falar sobre verdades e mentiras a respeito do avivamento. Vem comigo! Quero deixar aqui para vocês, antes de mais nada, relembrar, na verdade, o que nós temos conversado. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, onde eu falo sobre o conceito de avivamento e despertamento espiritual e como nós podemos aplicar e olhar para a realidade a partir das Escrituras, procurando compreender o que Deus tem para as nossas vidas, ajustando expectativas e buscando compreender o que são de fato esses conceitos. Então, assista, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Mas hoje, em especial, nós vamos falar sobre o que não é avivamento, ou então tirar alguns tabus, algumas mentiras ou algumas confusões que muitas vezes nós temos com relação a esse assunto. Vamos lá? Primeiro de tudo, avivamento não se resume ao culto de domingo. Não se trata de um evento, de algo que nós podemos agendar e fazer acontecer. Nós conversamos que avivamento é algo que vem do coração de Deus, é obra do Espírito Santo, não pode ser produzido por mãos humanas. Então nós não podemos achar que fazer um culto especial, temático ou algo que prometa avivamento de fato seja, porque na verdade não é esse o conceito. Avivamento é um tempo específico, um contexto específico da humanidade, característico, e eu descrevi para vocês características que apontam e evidenciam que um povo, uma nação está vivendo o avivamento. Então, definitivamente, avivamento não se resume ao domingo ou então a um culto, não se resume a uma campanha, gente. Avivamento é algo que vem de Deus e possui uma sobrenaturalidade específica, uma transformação social específica, características específicas que nós podemos ver, aí sim, ao longo da história, seja nas Escrituras, os relatos da Palavra de Deus, ou então os relatos históricos que nós vemos nos livros de história da igreja, momentos onde Deus decidiu e agiu de forma específica, com tamanha sobrenaturalidade, o poder de Deus sendo ali manifesto e entre outras características importantes. Segundo ponto, como eu já falei aqui para vocês, não é um evento na agenda, porque é algo que vem da parte de Deus. Terceiro ponto, não é e não se resume a um acampamento, ou uma reunião, uma vigília, ou algo que nós possamos colocar com o título avivamento. Não, não é sobre isso. Nós podemos sim e nós devemos olhar para a nossa espiritualidade, buscar crescer espiritualmente no Senhor, mas nós sempre temos que ter em mente que isso vem do coração de Deus. Quem realiza essa obra é o Espírito Santo. Ah, Carol, então o que eu faço? Eu deixo isso para lá, eu esqueço? Não, você se liga em Cristo, você caminha com Jesus e procura sempre galgar lugares mais elevados de comunhão com o Senhor. Como eu faço isso? Ah, nós podemos guardar a oração, nós podemos guardar a meditação na palavra, nós podemos guardar os exercícios espirituais. Como Paulo compara a vida espiritual, a espiritualidade de uma pessoa com exercícios físicos, como um atleta empenhado. Ele fala que eu submeto o meu corpo à escravidão, com olhos focados na linha de chegada. Assim eu submeto o meu corpo, Paulo diz, porque ele está focado na glória eterna, ele busca crescer, se mantendo concentrado nas coisas de Deus, no reino de Deus, buscando, e aí eu queria deixar isso para você, busque no Senhor, peça, Deus, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero avançar na minha vida espiritual, como eu posso viver isso? E esse é o nosso trabalho aqui. Nós servimos Cristo, nós temos uma missão que é anunciar o reino de Deus, testemunhar o Filho e viver de glória em glória, buscando estar na presença do Senhor, em comunhão com Ele, conhecendo Ele todos os dias um pouco mais.
Essa é a nossa preocupação. E quanto ao avivamento, nós oramos, clamamos e aguardamos, quando assim Deus revela que vai agir e agirá em um povo, em uma nação. Se Deus diz, por exemplo, que reserva para o Brasil um avivamento, o que nos cabe? Nos cabe clamar, orar, estarmos na presença de Deus, buscando compreender o que Ele espera de nós, como nós participamos disso. Cabe a nós orar, cabe a nós aguardar do Senhor aquilo que Ele nos prometeu. Só Ele pode fazer, gente. Só o Senhor pode fazer por nós esse tipo de movimento, esse tipo de coisa que tem sido prometido. Mas nós precisamos entender o nosso lugar na história da igreja, na história da humanidade, o que Jesus espera de nós e o que Ele tem para nós. Próximo ponto, igreja lotado, Instagram lotado, um perfil cheio de seguidores, isso não é sinônimo de avivamento, isso não é sinônimo de que tudo anda bem, nem sempre. E eu queria trazer essa ressalva para vocês, nem sempre as coisas estão de acordo com a vontade de Deus, só pelo simples fato de uma igreja estar lotada, dos cultos estarem abarrotados. Esse é o tipo de coisa, gente, que nós descobrimos na presença do Senhor. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós buscamos a presença e perguntamos, Jesus, eu estou fazendo ou eu estou condizente com aquilo que você tem para minha vida ou para mim como um líder? Pergunte ao Senhor. Não quer dizer que está cheio de views, cheio de likes, que você está agradando o coração de Deus. Muitas vezes pode estar acontecendo de nós estarmos simplesmente agradando os homens, mas isso nem sempre é sinônimo de estar agradando a Deus. Então são coisas que nós precisamos tomar cuidado e nós precisamos nos ater. Não é sinônimo de aprovação de Deus o fato dos homens estarem nos aprovando. Não é isso. Nós precisamos, com diligência, com zelo, buscar a resposta no Senhor, a orientação no Senhor. É na consciência que o Espírito fala se o nosso trabalho está sendo aprovado ou não. E nós precisamos ter essa preocupação de buscar saber a opinião de Jesus sobre o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Quinto ponto que eu quero trazer para vocês: pessoas caindo no chão. Quando a gente pensa em avivamento, provavelmente a primeira coisa que vem na nossa mente é sobre a sobrenaturalidade fora do comum, aquele mover, a manifestação do Espírito, dom de línguas e as pessoas expressando o seu amor e a sua devoção a Deus de formas específicas. Eu entendo isso. Avivamento, ele tem a ver com esse tipo de manifestação pertinente. Atos 2, por exemplo, onde todos foram cheios do Espírito, falaram em línguas. Eu compreendo, isso faz parte, novamente, mas nós precisamos ter em mente que um despertar espiritual, aí eu estou falando sobre estilo de vida, o despertar espiritual de uma pessoa, ele vai muito além do que a sua performance em público. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando sobre uma grande quantidade de pessoas, um despertar em massa de um povo, de uma população, de uma comunidade. Isso faz parte, é pertinente, mas não é só essa manifestação sobrenatural. É uma transformação no estilo de vida, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança na forma de se relacionar com o próximo, de uma sociedade se expressar culturalmente. Olha quantas coisas lindas e maravilhosas estão envolvidas com um momento de avivamento. Olha que coisa incrível ver uma vida despertando espiritualmente. Com certeza tem mudança no seu estilo de vida, tem aproximação com Deus, tem a busca nas escrituras, a leitura da palavra, o retorno ao lugar secreto de oração. Pode ser os encontros, as vigílias, as orações públicas, mas nós também precisamos levar em consideração a oração particular, o estilo de vida de quem ora, de quem intercede e de quem clama. Isso é despertamento espiritual. Isso é estar em Cristo, é levá-lo em consideração, é fazer Jesus o centro da sua vida. Tudo se resume em Cristo. Ele é o cabeça e a partir dele
Nós estamos no mundo e avivamento é sobre isso. É Cristo sendo erguido, sendo colocado e anunciado de uma forma muito mais intensa, muito mais profética, muito mais poderosa em uma nação, que só pode ser o Senhor mesmo que faz esse tipo de coisa. Próximo ponto, não é sobre esforço humano. Avivamento não é isso. Aqui acho que nós já falamos bastante. Não é sobre um desempenho de uma liderança, não é uma pessoa em específico, não é sobre uma figura política, uma liderança política, ou então um ser humano que vem e faz algo acontecer. Não. Avivamento é obra do Espírito Santo, é algo específico da parte de Deus e não é por nos esforçarmos. Nós não chegaremos lá, gente, tentando. Crescimento espiritual, maturidade espiritual se recebe da parte de Deus. Nós temos a nossa parte é estar em Cristo, ligados na videira verdadeira e, consequentemente, quem realizará o crescimento, como Paulo diz, eu posso ter regado, o outro pode ter cortado, podado, mas quem dá o crescimento é Deus, não é sobre isso? É exatamente isso. Deus é o responsável pelo crescimento da igreja. Deus é responsável pelo amadurecimento da igreja. E Deus é responsável pelo nosso crescimento pessoal. Não é bons pensamentos, não é mentalidade, mentalismo, o esforço da consciência. Nós ouvimos muito isso nos dias de hoje. Pense positivo, atraia bons pensamentos, atraia boas coisas com bons pensamentos. Não. Nós somos carentes da libertação de Cristo. Nós somos carentes da transformação que o Espírito Santo realiza em nós. E isso, gente, nós apenas nos entregamos e celebramos o que nós recebemos de Deus por meio da nossa submissão e permanência em Cristo Jesus. Último ponto, impossibilidade. Eu quero falar isso com vocês agora. Eu ouço muitas pessoas dizendo: não é possível viver um avivamento porque, segundo as Escrituras, daqui para frente, ou então os tempos seriam mais difíceis e não condiz, não cabe, não convém. E eu queria dizer isso para vocês hoje. Uma coisa é nós falarmos sobre a igreja. A igreja está sendo santificada, ela está sendo embelezada e adornada para o encontro com o seu noivo. Outra coisa é o mundo, que jaz no maligno e continua a se deteriorar por sua rebeldia com relação a Deus, por virar as costas a Cristo. Então nós temos dois contextos diferentes. A igreja sendo cheia do Espírito, cada vez mais madura na sua identidade como noiva de Cristo, e o mundo que jaz no maligno, que está perdido na sua corrupção. E ok, o mundo se degradando e a igreja se santificando. Então o que é avivado, o que recebe mais da presença do Senhor é a igreja. E nós podemos viver isso sim. Então eu quero trazer essa boa notícia. Se você pensava dessa forma, eu quero falar sobre isso com você hoje, dizendo que você pode ter a esperança de que as coisas vão e elas precisam e elas devem melhorar com relação à igreja. Não perca a sua esperança na igreja, porque Jesus é o cabeça, Jesus idealizou, vislumbrou, é o Espírito que faz a edificação da igreja, o fortalecimento da igreja, e isso está acontecendo nos dias de hoje. Não perca a esperança, não abra mão da igreja, guarde isso no seu coração, lute em oração, na comunhão com os irmãos. Cristo ainda vive e a igreja sim é obra e plano do coração de Deus. Creia nisso. Por fim, eu tenho uma pergunta aqui para deixar para vocês. O que nós estamos buscando então? Por que nós buscamos e o que nós podemos fazer, levando em consideração que, de fato, o Brasil recebeu uma promessa, foi revelado, profetizado, seja por pessoas, por brasileiros, pessoas que nasceram no Brasil, seja por estrangeiros, que Deus tem um tempo de avivamento para o Brasil. Deus tem promessas para esta nação, Deus tem promessa para os seus filhos aqui no Brasil.
Como nós podemos nos posicionar? Primeiramente, eu queria dizer isso para vocês. Vamos ajustar as nossas expectativas. Avivamento não é obra nossa, é do Senhor. Depois nós precisamos entender o nosso lugar nisso tudo, a nossa participação. Nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos permanecer ligados em Jesus por meio das orações, por meio da leitura da palavra. E aí eu queria deixar aqui a sua disposição e a sua disponibilidade precisam ser colocadas diante de Deus. Por que disposição, Carol? Por conta do seu querer, aquela vontade, a sua disposição, as suas emoções precisam estar entregues nas mãos do Senhor. E a sua disponibilidade, o seu fazer, a sua rotina, a parte prática precisa estar alinhado com o Senhor. Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Quer dizer que quem muda esse ambiente dentro de nós é o Senhor. Peça a Ele: Senhor, eu sei o que eu devo fazer, eu só não tenho força. Ou então, eu sei que eu preciso melhorar no meu estilo de vida, de leitura da palavra e de oração. Eu só não sei como fazer, eu só não tenho força. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito transformação na sua vontade, no seu querer, para que Ele derrame sobre você disposição, para que Ele molde o seu coração conforme o coração de Deus. Eu acredito que isso é muito importante para nós. Nós precisamos nos alinhar com Deus e com o que Ele está fazendo e o que Ele deseja fazer na sociedade, no Brasil. Nós como cristãos, falando aqui para os brasileiros que temem a Cristo, que temem Jesus e reconhecem Ele como um Filho de Deus. Eu quero, gente, e eu espero que você também. Eu quero colaborar com Cristo, não quero atrapalhar o que está acontecendo, mas eu quero participar como uma filha obediente que ama o seu mestre, que ama o seu Senhor. Então eu quero deixar isso para você. Pense nas suas motivações, repense o seu estilo de vida, repense o seu futuro e veja se Jesus está no centro dos seus planejamentos, da sua história, da sua vontade. Coloque o seu coração diante do Senhor e se disponha a viver a transformação que Ele tem para a sua vida. Não podemos mais perder tempo. A pressa. O reino de Deus é chegado e Ele aguarda e Ele espera que a gente responda ao chamado que Ele tem feito para as nossas vidas. Eu fico por aqui hoje e oro e peço ao Senhor que inflame o seu coração com esse desejo de mudança, de transformação. Não se esqueça, mudança verdadeira só vem através de Cristo. Ele é o nosso Messias, o nosso Salvador e o único que pode nos ajudar. Deus abençoe vocês, nós nos vemos nos próximos vídeos e vamos lá reverberar essa mensagem e buscar no Senhor a transformação que a gente tanto espera para o nosso país. Deus abençoe.